Hoje, daqui uns dias já partir, mas o Senhor nos promete vida e bênção. Uma vida abençoada quando nós entendemos que eu necessito de ti, você necessita de mim, nós necessitamos de outra pessoa e assim por diante. Amém? Louvado o nome de Deus. Abre a tua Bíblia comigo, eu gostaria de, não quero ser cansativo, eu creio que todos nós, aleluia, eu acredito que todos nós estamos um pouco cansados. Desde ontem tivemos um culto maravilhoso, eu agradeço imensamente, amém, cada um que esteve aqui ontem e as irmãs que prepararam ali aquele feito, ficou muito top, muito bonito mesmo, né? Os irmãos que trouxeram um lanche para compartilhar, você que trouxe visitante, você que se empenhou, amém, para estar aqui. Essa festa, na realidade, né, é para nós, amém. Eles vieram ontem festejar conosco, mas a festa, como eu disse ontem, é para os da casa, amém, é para aqueles que durante os dias bons, os dias ruins, estavam ali, nos dias de mais dificuldade, nos dias, né, que as coisas estavam difíceis, que estavam ali. Então, que todos nós possamos nos sentir bem felizes e abençoados. Gênesis capítulo 39. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39. Glória a Deus. Louvado a Deus. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Vamos ler o versículo 6. Amém. E depois vamos ler o versículo 13 e 16, amém? Vamos lendo direto, amém? Daí a gente consegue entender melhor. Diz assim, versículo 6 em diante: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso de vista. E atentou depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deite-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabes o que tem em casa comigo. E entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque também tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? E aconteceu que, falando ela com ele a cada dia, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer algum serviço, e nenhum dos da casa estava vazio. E ela lhe pegou pela sua veste e disse: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixava a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da casa e falou, dizendo:
Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós? Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo. E fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio a casa. Amém? Feche o olho, vamos orar mais uma vez. Agradeça ao Senhor e peça para que Ele fale contigo. Senhor Jesus, te damos graça, Pai, nesta noite. Te agradeço, Pai, pela delicada irmão que está, e te peço, dá-nos, Pai, aleluia, um momento, aleluia, ímpar na Tua presença, que possamos entender a Tua palavra, que possamos entender aquilo que tem para nós. Abre os nossos ouvidos espirituais, aleluia, arranca as barreiras do coração, para que possamos nos alimentar nesta noite da Tua palavra. Ministra o meu coração para que eu possa ministrar a Tua igreja. Assim oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Toma o teu assento. Nesta noite, eu quero ministrar sobre o tema a renúncia que gera milagres. Amém? Amém. Glórias a Deus. A renúncia que gera milagres. Aleluia. Todos nós, quando falamos em renúncia, nós temos uma visão um pouco equivocada. Quando falamos em renunciar a algo, nós automaticamente pensamos que vamos perder algo. Vem um sentimento em nosso coração quando nós escutamos essa palavra de renunciar, aleluia, é que nós vamos ter algum dano, ou vamos ter um prejuízo a estar renunciando a algumas coisas. Um sentimento de renúncia só ocorre também verdadeiramente quando aquilo que nós vamos renunciar ou aquilo que vamos deixar já criou raiz em nossa vida. Porque algo que não tem raiz na nossa vida, ou que já não é costume nosso, ou não é algo agradável de se fazer, quando nós renunciamos, nem necessita ter este nome de renúncia. É fácil deixar aquilo que não é legal. É fácil deixar aquilo que de alguma forma nos faz mal. E sabemos disso. Amém? Porque quando deixamos, sempre temos, como eu disse, esse sentimento de perda, né? Esse sentimento de lástima ou de realmente prejuízo. Mas quando nós nos chegamos a Cristo várias vezes, né, durante o culto, ou em estudos, ou vem alguém de fora e fala, e automaticamente ele fala sobre, né, que devemos renunciar a algumas coisas para poder alcançar outras. E a palavra de Deus, ela vem com este peso, ela vem com essa chamada, né, que devemos renunciar às coisas do mundo para herdar o céu, devemos renunciar às coisas más para alcançar coisas boas. E aprendemos que a renúncia, muitas vezes ouvimos e pensamos que a renúncia é simplesmente de coisas que literalmente são más, como os vícios, né? É fácil largar, vamos dizer assim, ou é fácil, né, pregar para alguém e dizer assim, tu tem que largar os teus vícios, porque o vício, querendo ou não, ele prejudica o corpo, ele prejudica além da família, além de tudo que envolve, né, ele faz lástima ao corpo. Quando também a gente diz, não, cara, ou mulher, você tem que largar, né, essas festas, baladas, porque isso só leva o teu dinheiro, isso só traz prejuízo na tua vida. É fácil também nós basearmos e dizermos assim, não, e explicar logicamente, né, que isso faz mal. É fácil dizer, né, e explicar também que devemos largar a prostituição deste mundo, as vaidades e as coisas assim que são visíveis, são materiais. Isso é fácil, né? Isso é fácil nós pregarmos e dizer a uma pessoa que devemos nos vestir bem, com modéstia, nos vestir elegantemente, bonitos, né? Para ir à casa de Deus, né? E para ser reconhecidos como pessoas que se cuidam, pessoas que têm em si uma moral e algo, né, a guardar. É fácil
E isso, muitas vezes, não é tão difícil, esse processo, né? Mas existe outras renúncias, que isso sim, leva tempo, isso sim, também, né, é mais complicado, mas quando entendemos isso, aleluia, podemos acessar outro nível perante Deus. Porque quando nós começamos a igreja, ou viemos para a igreja, nós tratamos de mudar essas coisas exteriores, né? Tratamos de mudar essas coisas exteriores, como me visto, como falo, aonde ando, com as festas que vou, paro com vícios, paro com isso, paro com aquilo. Isso é fácil, e isso começa, querendo ou não, também começa a moldar a nossa vida de uma maneira melhor. Em vez de eu ir para as festas e torrar o meu dinheiro nas festas, hoje eu uso o meu dinheiro para, né, cuidar da minha família, assar uma carne no final de semana, dar um presente à minha esposa, né, dar um presente aos meus filhos, né? Antes eu gastava com festas e bebedeiras e drogas, hoje isso me sobra para que eu possa investir na minha família. Antes eu ia a lugares que poderiam me arrumar confusões e eu ter inimizade, hoje já não. Hoje já posso estar em ambientes que pessoas vão me incentivar a crescer. Então isso tudo é muito fácil e automaticamente nós vemos uma transformação rápida e ligeira na nossa vida, né? Porém, essa é uma parte de tudo aquilo que Deus quer que aproveitamos. Como eu disse, quando nós deixamos essas coisas visíveis, automaticamente a nossa vida muda. Como aquele dia, no estudo, nós estávamos falando que não é difícil. Pare e pense, não é difícil servir a Deus. Quando eu deixo quando eu deixo as coisas do mundo, automaticamente eu já troco de lado. Eu não preciso fazer um esforço para isso. Mas quando eu começo a deixar, amém, a prostituição, eu vou ser fiel automaticamente, porque eu não quero. O momento que eu deixo, né, quando eu mudo meu jeito de vestir, de me portar nos lugares, automaticamente eu cuido mais de mim, eu cuido mais da minha esposa, eu como marido, e automaticamente não é difícil. Quando eu paro de beber, né, automaticamente eu me torno mais saudável. Não é difícil, mas isso tudo é a parte mais fácil. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A maior luta que nós, como cristãos, podemos enfrentar, e as maiores renúncias, não é com a parte exterior nossa, não é com a nossa parte visível, mas sim entre a carne e o espírito. Esse sim, como nós vimos no estudo, esse sim, até a vida do Senhor nós vamos pelear com Ele. Não é porque eu troquei a minha maneira de ser que eu não estou em batalha, mas sim, continuo em batalha. A nossa carne e o espírito, os desejos de voltar a uma vida velha e a esperança de viver uma vida nova, tudo isso briga diariamente. E a Bíblia nos diz que muitas vezes o pecado ele não é exterior, mas sim interior. Posso deixar de fazer algo visível para que as outras pessoas vejam, mas continuo dentro de mim, né? Pecando, tendo iras, tendo desejo por outras pessoas, tendo saudades, né, do meu antigo eu, tudo isso. Porém, nesta noite nós lemos um texto que está em Gênesis capítulo 39. Todos nós, eu acredito que todos nós conhecemos a história de José. E o engraçado é que nós vamos direto ao pico, aonde a Bíblia vai dizer que ele se tornou o grande governador do Egito, na sua maior força, na sua maior potência. No seu melhor estado, José era governador. Porém, este homem, ele chegou a esse posto porque entendeu algumas coisas que nesta noite eu quero compartilhar com você. Aleluia! Quando lemos, nós vemos nesse texto que lemos, há uma armadilha
para fazer com que ele pecasse, não contra Potifar, o seu senhor, mas contra o seu Deus. Tanto que ele olha e diz à mulher: eu não vou pecar contra o meu senhor. Não, ele disse: se eu fizer isso, eu estou pecando contra o meu Deus. Porque mesmo que o homem não veja o meu Deus, ele está vendo. Mesmo que aqui estamos só nós nesta casa, eu poderia me deitar com você e não teria problema nenhum, porque ninguém veria. Mas o meu Deus, ele sim enxerga e está vendo. A Bíblia diz que José era um homem formoso, um homem saudável, um jovem saudável. E um jovem saudável, com todos os seus hormônios, ele teria muito talvez desejo até de se deitar com ela. Mas esse desejo não o dominou, porque ele sabia que a sua luta não era contra carne nem sangue, mas sim contra o seu desejo interno de deitar-se com ela. E essa armadilha não foi capaz de prendê-lo. Aleluia! E muitas vezes, quando olhamos a este texto, nós não nos damos conta do que ele deixou para trás. Na minha versão diz que ele deixou uma veste, mas no original não é veste. Eu acho que tem aí, eu disse, no original fala uma túnica. Ele deixou a sua capa. Aleluia! Aquilo que para o judeu na sua época, eu não sei se você já parou para ver, mas para o judeu, a sua túnica valia muito mais do que qualquer outra coisa. A tua túnica, ela significava proteção, aleluia, nos dias mais frios do deserto, e abrigo, aconchego. Aquela túnica talvez poderia salvar ele de uma noite gelada, mas também essa túnica, ao atravessar o deserto, ela poderia proteger ele do sol mais escaldante que poderia ter naquele dia. Também esta túnica poderia ser capaz de protegê-lo daquelas tempestades de areia, a qual ele colocava por cima, e poderia enfrentar as tempestades com esta túnica. Esta túnica também teria um alto valor, que ao momento de uma dívida e não ter como pagar, a Bíblia mesmo nos diz que um homem poderia deixar a sua túnica lá, deixar ela lá, como sinal que ele iria pagar. Aleluia. Porque essa túnica não era simplesmente uma veste, um pano, mas era mais do que isso. Significava tudo isso que disse: um calor nos dias frios, um abrigo nos dias mais tempestuosos, aleluia, um alento nos dias mais calorosos, aleluia, uma proteção nas tempestades. Esta túnica poderia ser a única coisa que um judeu não largaria jamais. Glória a Deus. Mas neste dia, a Bíblia vai dizer que ele deixa esta capa. E ao deixar esta capa, ele não deixa qualquer coisa. Para que você me entenda, sabe o valor que tinha a capa biblicamente? A Bíblia vai dizer que Eliseu, melhor dizendo, aleluia, para Eliseu a capa de Elias, ela significava, aleluia, uma autoridade profética. A capa de Eliseu significava o chamado de Eliseu, aleluia, de Elias. Tanto que quando Elias subiu, aleluia, ele deixou sua capa, e ao colocar a sua capa, é como se a autoridade e o chamado de Elias recaísse sobre Eliseu. Também em Lucas, se nós olharmos em Lucas capítulo 18, versículo 35, vai dizer que Bartimeu, ele era cego, não tinha nada, mas ele havia uma capa sobre ele. E ao Jesus convidá-lo a chegar mais perto, aleluia, ele se desfaz daquela capa, deixando ou declarando, aleluia, que ele não necessitava mais de abrigo físico, ele não necessitava mais de algo para protegê-lo, porque agora ele estaria indo de encontro ao Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que poderia fazer todas as coisas, e poderia ser sua proteção. Glória a Deus. No livro de Ruth, aleluia, você, mulher que já leu este texto, pode afirmar que a capa de Boaz significava para Ruth um recomeço, uma esperança, proteção, aleluia, não estar mais só. Então a capa não era um objeto comum, não era simplesmente uma peça de roupa.
Jamais um judeu deixaria sua capa para trás. Porém, aleluia, a Bíblia vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 5, versículo 13, algo interessante. Nós sabendo agora que você já sabe que a capa não era simplesmente um pano, que a capa não era simplesmente uma peça de roupa como nós pensamos hoje que é um casaco, é uma blusa. Não, nós entendendo que para o judeu isso era mais. Paulo escreve a Timóteo dizendo que o dia que ele fosse a Troia, pegasse a capa dele que ele tinha deixado lá. Isso parece ser uma contradição, ou como assim? Para o judeu a capa era tão importante, significava tudo isso que o Senhor disse. Agora Paulo simplesmente deixa ela de lado. Simplesmente Paulo esquece ela. Aí pensamos que Paulo poderia ser um homem, que não era muito cuidadoso com suas coisas. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele era cuidadoso, ele era zeloso. Mas então o que aconteceu? O que passou entre isso? Aleluia! Hoje nós aqui não temos mais o costume, nós não usamos, não saímos nas ruas com uma capa, não temos isso por tradição. A sociedade que vivemos não tem isso por tradição, uma capa física. Mas deixa eu te mostrar como ainda usamos capas. Ainda o sistema, aleluia, a sociedade, ela impõe em nós capas. Capas, principalmente, aleluia, de mostrar que somos fortes. Um homem não pode chorar. Lembra ontem o pastor Ademar dizendo que para ele, ao chegar na igreja, ele disse: não, o homem não chora, o homem é duro, o homem é macho, o homem é rico, o homem chorando é estranho. Não podemos ser frágeis. Hoje o mundo prega isso, muito as mulheres dizendo: você tem que ser forte, você não pode ser o sexo frágil, você tem que ser dominante, você tem que ser empoderada. Uma capa. Não devemos mostrar fraqueza. Não, se você mostrar fraqueza, as pessoas vão sobressair sobre você. Não, você tem que ser forte sempre. E isso vai nos colocando capas e mais capas. Você não pode deixar ninguém dizer o que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. Isso vai nos colocando capas e mais capas. Capas tão grossas que quando nós vamos ver, já não temos nem força mais para renunciá-las. Não temos nem força mais para deixar que alguém ministre as nossas vidas. Quando lemos a Bíblia, estamos tão fechados, aleluia, porque quando Deus diz que nós devemos nos debruçar aos seus pés e entregar a Ele o controle da nossa vida, nós estamos com capas tão fechadas que diz: não, isso aqui eu até posso deixar, mas isso eu continuo controlando. Essa parte da minha vida eu continuo, aleluia, controlando. A Bíblia nos diz que devemos mergulhar, aleluia, nas profundezas, aleluia, do Senhor, aleluia, do Espírito, e deixar que Ele guie a nossa vida. Mas as capas deste mundo, as coisas, aleluia, que vão nos prendendo, nos apertam e não deixam, aleluia, que nós realmente nos entregamos. E por isso, muitas vezes, não alcançamos o lugar que deveríamos alcançar. Se José não tivesse deixado a sua capa, aleluia, se ele não tivesse deixado se desprotegido durante aquele instante, se ele não tivesse dito a si mesmo: pode ser que ao sair desta porta eu estarei desprotegido, pode ser que ao sair desta porta eu não vou ter mais a segurança, aleluia, e o abrigo da minha capa, aleluia. Talvez que ele poderia pensar: ao sair desta porta e ao deixar nas mãos dela esta minha proteção, talvez eu estarei desprotegido, aleluia. Se ele tivesse pensado desta maneira, talvez ele pensou nisso, mas se ele não tivesse deixado a sua capa para trás, talvez jamais teria sido o governador do Egito. Jamais talvez ele teria recebido um posto do Senhor.
aleluia, mais alto, por entender que é mais fácil eu deixar tudo isso, aleluia, que para mim tem valor, e me entregar naquilo que Deus tem para a minha vida, aleluia, do que me apegar a isso e nunca viver o que Deus tem para mim, aleluia, nunca viver aquilo que Deus tem para mim. Quando José saiu pelaquela porta, como eu disse, ele saiu desprotegido, ele saiu sem a sua capa, ele saiu sem nada mais que pudesse proteger, mas ele saiu com uma integridade, aleluia, ele saiu ainda fiel ao Senhor, ele saiu ainda declarando e dizendo: Senhor, tudo pode acontecer, mas eu estou, aleluia, somente, aleluia, abrigado por Ti, somente protegido por Ti. Tanto que ao ir à cadeia, ao ir ao cárcere, a Bíblia já não fala mais que havia uma capa nele. A Bíblia já não fala mais que ele usava uma capa, ou que ele tinha algo para se proteger, mas a Bíblia é enfática e nos mostra que o Senhor ainda estava com ele. Mesmo preso, o Senhor era com José. Aleluia! É tempo de renunciar a muitas coisas hoje nos nossos dias. É tempo de renunciar, aleluia, essas capas, aleluia, que o mundo gosta de nos lançar sobre nós. Aleluia, muitos, aleluia, estão talvez vivendo um pouco de Deus, vivendo aquilo que somente pode se fazer naturalmente, porque não renunciaram a algumas coisas. Existem renúncias que nos traz, aleluia, e gerem em nós milagres. Aleluia, quando renunciamos às capas que nos protegem desse mundo para receber a Cristo, aleluia, e ter a proteção dele, não do mundo, aleluia, este abrigo dele, aleluia, nos traz alegria e salvação. Esta capa, aleluia, que ele põe sobre nós, aleluia, não é uma capa, aleluia, física, que o homem pode olhar e achar bonito ou feio, mas sim é uma capa que o inferno olha e diz: oh, não posso tocar nele, eu não posso tocar nela, eu não posso encostar nele, eu não posso encostar nela, porque a capa do Senhor, aleluia, está sobre ele, aleluia, a proteção do rei está sobre ele, a proteção de Deus está sobre a sua casa. Aleluia, quando eu declaro ao Senhor e digo: Senhor, já não vou mais pelas minhas forças, eu já não vou mais pelo que eu posso fazer, mas a partir de hoje, Senhor, o Senhor, aleluia, é a minha proteção, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é o meu abrigo nos dias ruins, aleluia, não vou me proteger sozinho mais, mas o Senhor será a minha proteção, aleluia, nos dias de tempestade, Senhor, eu não vou buscar me proteger de alguma coisa, porque eu sei que o Senhor estará me protegendo. Nos dias de mais angústia ou de ciladas do inimigo, oh Senhor, eu não vou me garantir em uma capa física, mas eu serei coberto, aleluia, por tua mão e por tua glória. Aleluia. Existe uma capa, irmãos, existe algo, aleluia, aleluia, que o Senhor coloca sobre nós, aleluia, que nada e nem ninguém pode, aleluia, romper. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que nossa luta não é contra a carne e espírito, não é contra o irmão ou contra a irmã, aleluia, não é, aleluia, contra um ou contra o outro, mas sim contra nós mesmos, lutando, aleluia, contra, aleluia, as ciladas do inimigo, aleluia. Um lado o inimigo nos convida a viver, aleluia, sobre uma capa humana, e outro lado o Senhor nos convida a viver sobre uma capa, aleluia, ou sobre uma proteção celestial. Ele nos fala ali em Efésios capítulo 6, aleluia, que Ele não nos dá uma capa vulnerável, mas sim, esta capa Ele chama de armadura. Ele diz que isso é algo que você pode usar para guerrear, aleluia, contra o Espírito. Glória a Deus, aleluia. Algo, aleluia, que não ficará na mão do inimigo, mas sim aquilo ali, aleluia, Ele protegerá e seguirá contigo, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Existe uma capa, aleluia, ou existe uma renúncia que gera milagre na nossa vida. Aleluia, quando soltamos a capa do ódio e perdoamos, gera bênção para nós, aleluia, gera alívio, aleluia, gera tranquilidade. Quando desistimos da capa de ansiedade, aleluia, aleluia, vestimos uma capa de confiança no Senhor. Aleluia, quando nos despimos, aleluia, de uma capa, oh, aleluia, de insegurança, aleluia, aleluia, o Senhor nos coloca em nós uma capa de segurança.
quando nos despimos de uma capa, aleluia, ou de falsidade, Ele coloca verdade em nós. Quando nos despimos de uma capa de prostituição, aleluia, com uma capa de imoralidade, Ele coloca em nós uma capa de santidade. Glória a Deus. Aleluia. Esta renúncia gera milagres. Esta renúncia gera milagres. Esta renúncia, aleluia, nos garante o céu e nos dá direito à vida eterna. Essa renúncia, aleluia, se o mundo entendesse, aleluia, o que estou pregando nesta noite, aleluia, correria para os braços do Senhor e diria: oh Senhor, me cobre, aleluia, com tuas mãos, e eu renuncio tudo isto, aleluia, que o mundo me oferece, porque a tua capa, oh, e a tua, aleluia, a tua proteção vale mais do que tudo neste mundo. Necessitamos renunciar, aleluia, este mundo, para que o milagre seja gerado dentro de mim e de ti. Necessitamos, aleluia, renunciar, aleluia, essas coisas para herdar coisas do céu. Aleluia, necessitamos, como a Bíblia nos fala em Colossenses capítulo 3, morrer para este mundo e viver para a glória de Deus. Aleluia, morrer para as coisas, aleluia, corruptíveis que vão ficar por aí, aleluia, e viver para as coisas incorruptíveis, aleluia, que estão em um lugar onde nem a traça, nem a ferrugem pode consumir, mas sim, aleluia, estaremos sempre com o Senhor. Devemos voltar, aleluia, e voltar para o Senhor, para que Ele possa ser a nossa cobertura, em nome de Jesus. Aleluia, te coloco de pé nesta noite. Aleluia.